Salmo de número 138, meus irmãos. Vamos ler a palavra do nosso Senhor. Salmo 138. Diz assim, irmãos, a Sagrada Escritura, Salmo 138. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, ainda que o Senhor é excelso. Atenta, todavia, para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, nos perdoe qualquer pecado de nossa alma neste momento. Em Cristo Jesus, Senhor, pedimos, fale conosco, que esse texto seja compreensível para nós, que possamos receber, Senhor, a tua palavra neste momento, com fé, meu Deus, com obediência. Em Cristo Jesus oramos, que o teu nome seja honrado assim e que nós sejamos grandemente edificados, fortalecidos em Cristo Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos já estudando, os últimos salmos das Sagradas Escrituras, e esses também são os últimos salmos atribuídos ao rei Davi. Nós temos aqui, desde esse salmo 138 até ao salmo de número 145, nós vamos ter este último grupo de salmos atribuído ao rei Davi, Cântico de Davi, e aqui no caso, como está escrito no título, Salmo de Davi. E este salmo, meus irmãos, é bem realmente no espírito de Davi, o homem que louvava o Senhor. Vocês podem observar que o tema do salmo é exatamente esse: louvou o Senhor por causa da sua benignidade e da sua verdade. Ele diz que ele louva o Senhor de todo o coração dele, de coração, porque Deus é benigno, porque Deus é verdadeiro. No versículo 2 diz, e isso fica claro porque ele teve uma experiência com Deus, em que ele relata no versículo 2, quando ele diz assim: no dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Então, ele, diante disso, ele experimentou a bondade do Senhor, a sua benignidade e a sua fidelidade, as suas promessas, a sua palavra. Quando ele orou, quando ele clamou no dia da angústia, da luta dele, e o Senhor o abençoou, o fortaleceu. E o que ele está fazendo aqui, meus irmãos, é proclamar as obras do Senhor, proclamar esses atributos do Senhor, a sua benignidade e a sua verdade, a sua fidelidade, que Deus é bom e fiel, verdadeiro nas suas promessas. Aquilo que ele diz, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é fiel, e ele realmente é bom, e essa fidelidade mostra exatamente a sua bondade com a nossa vida, meus irmãos, com aquilo que ele tem dito. E o que ele está fazendo aqui, então, proclamando isso, anunciando às pessoas, na verdade aqui é um ambiente de culto, Você observa aqui no versículo 2, ele diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e aqui
ainda não existia um templo, mesmo templo só foi construído por Salomão. Aqui nós estamos falando de Davi, não há por que duvidar que Davi escreveu este salmo. E aqui, quando ele chama de templo, ele está se referindo então ao tabernáculo. E então ele está falando ali no momento de culto, ele quer proclamar junto com o povo de Deus, ao povo de Deus e junto com o povo de Deus, essas maravilhas do Senhor, a sua benignidade, a sua verdade. E ele diz, irmãos, na presença dos deuses, que aqui significa, na verdade, os reis, pode ser anjos, mas devemos entender mais aqui pelo contexto, especialmente pelo versículo 4, que se refere aos reis, então às autoridades, aos reis de outras nações. Então ele quer proclamar, ele quer anunciar a todos os povos essas glórias do Senhor, então para que eles também creiam, para que eles também cantem, para que eles também louvem ao Senhor, conforme o versículo 4 e 5, todos os reis da terra te louvarão. Versículo 5, e cantarão os caminhos do Senhor. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que ele mostra aqui que esse Deus, que é bom, que é benigno, que é fiel, ele é altíssimo, ele é excelso, mas ele olha para o humilde, mas ele rejeita o soberbo. É uma mensagem então que mostra que esse Senhor, meus irmãos, ele está com aquele que é crente, que se humilha diante dele. E tudo isso aqui, irmãos, Davi tem experimentado, e ele espera então que confia na bondade e na benignidade de Deus. Você observa aqui que ele fala novamente, irmãos, no versículo 8, a benignidade, bem no meiozinho aí do versículo, a benignidade, a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre, não desampare as obras das tuas mãos. Ele confia que aquele Deus que tem abençoado a ele, vai continuar abençoando, porque é fiel, porque ele tem prometido a Davi que ele vai abençoá-lo. Então ele ora, na verdade ele fala que ele orou antes, versículo 3, e fala que ele ora agora no Salmo, no finalzinho do versículo 8, finalzinho do Salmo, quando ele diz, não desampare as obras das tuas mãos. Ou seja, irmãos, esse Deus que ele louva pelo que ele tem experimentado, que é um Deus bom, que é um Deus benigno, que é um Deus fiel. Ele experimentou isso numa situação concreta de angústia, e que ele está proclamando, louvando junto com os outros no culto, e querendo proclamar até os reis essa bondade, essa fidelidade. Deus esse que está com o humilde, que está com aquele que se humilha diante dele, ele acredita, ele continua orando porque ele acredita que esse Deus não somente o ajudou, não somente o abençoou, mas que esse Deus vai continuar a abençoar Davi, vai completar aquilo que ele tem prometido, porque ele é bom, porque ele é fiel. Então esse é um sentimento, irmãos, do rei Davi aqui nesse salmo, ou seja, louvor a Deus, que diz respeito a proclamar ao povo de Deus e aos reis a glória do Senhor, em confiança, meus irmãos, de que esse Deus vai continuar abençoando a ele, meus irmãos, exatamente porque ele é bom e porque ele é fiel, meus irmãos. E esse deve ser o nosso sentimento, né? Esse deve ser o nosso mesmo sentimento. Esse salmo, ele realmente, quando nós pensamos na ligação desse salmo conosco, irmãos, na verdade, o que Deus prometeu a Davi, acima de todas as bênçãos que Deus prometeu a Davi, foi que dele, nós já temos estudado isso aqui, que dele viesse um descendente que iria trazer a salvação, inclusive para o próprio Davi. E esse descendente veio, é Cristo. E nós hoje temos muito a louvar o Senhor por sua bondade, por sua fidelidade. Deus cumpriu as suas promessas, tem cumprido suas promessas. E isso nós temos experimentado na nossa vida também. Nós devemos proclamar isso, nós devemos anunciar isso, nós devemos louvar o Senhor, viver em gratidão e anunciar isso para que outras pessoas também venham a crer. Eu gostaria de meditar, meus irmãos, nesses ensinos aqui hoje um pouco com vocês no Salmo 138, né? E vamos então olhar para o Salmo, extrair aqui dele alguns detalhes do seu ensino, irmãos, e nós podemos olhar para ele e com o tema que eu falei para vocês, que é um louvor pela benignidade, pela fidelidade do Senhor, e que ele pode ser dividido aqui, irmão, para a nossa compreensão, em três partes. Primeiro,
Davi fala do louvor do seu coração, do verso 1 ao verso 3. Depois, em segundo lugar, ele fala do louvor dos reis, do verso 4 e 5. E, por último, do verso 6 ao 8, ele fala da obra do Senhor, que continuará fazendo sobre a sua vida e a vida de todos os humildes. Então, fala do louvor dele, do louvor dos reis e dessa obra do Senhor, que assim como Davi já louvou antes por essa obra na verdade permanecerá até ser completada, até Deus realmente cumprir todas as suas promessas. Vamos ler então, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Observe, irmãos, então, como eu disse para vocês já há um pouquinho, que o motivo do louvor de Davi está no versículo 3. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Então, ele orou, ele está lembrando de uma experiência dele em que ele orou ao Senhor. Então, ele estava passando uma situação de angústia, uma situação muito difícil, que ele não relata aqui qual é, mas Davi tinha muitos inimigos, e deve ser de alguma situação de perigo, de guerra, ou que ele estava sendo perseguido pelos inimigos, porque ele fala aqui no versículo 7, que andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Então, Davi vivia cercado de inimigos, de inimigos externamente, dentro do próprio povo de Deus. Vamos lembrar, por exemplo, o primeiro grande inimigo dele foi o próprio Saul. Então, ele, nesses momentos, meus irmãos, ele sabia onde achar socorro. Ele clamava ao Senhor, ele orava, ele suplicava, ele ia a Deus pedir a sua ajuda, pedir a sua misericórdia, confiado que Deus é bom e confiado nas promessas do Senhor, nas promessas de cuidado do Senhor que Deus tinha dado a Davi. Deus tinha prometido o reinado a Davi, Deus tinha se revelado a ele, e Davi punha a sua confiança na palavra do Senhor, confiando que Deus é bom e Deus é fiel. E ele está lembrando aqui agora que ele experimentou isso nesta oração, e Deus o alentou com força, desalentar-te com força a minha alma. Há um sentido aqui de violência nessa palavra, alentar-te, né? Isso deve se referir, meus irmãos, que exatamente com esta força que Deus deu a ele enfrentava as maiores dificuldades, ele não desanimava, ele não desistia, né? Ele não se deixava abater. Ele tinha angústias, tristeza, tudo isso, mas ele sabia onde encontrar forças, onde encontrar resistência, como Deus vai falar a Paulo lá no Novo Testamento: a minha graça te basta. Então, na fraqueza de Paulo, a força dele estava no Senhor. Então, na fraqueza de Davi, quem dava força para ele, quem o fortalecia, era o Senhor. Então, Davi, quando passava essas lutas, essas dificuldades, ele ia a Deus, orava, confiado nas promessas do Senhor, confiado na benignidade, na palavra do Senhor, e Deus ouvia. Ele diz assim: quando eu clamei, me escutaste. Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, fortalecia Davi, a alma de Davi, e Davi conseguia passar por aquelas lutas que ele tinha que passar. Como o rei Davi, como um homem, tinha inimigos, né? E por isso, meus irmãos, agora ele quer falar disso. E esse é o sentido aqui. Ele quer confessar, ele quer declarar no culto para que o povo de Deus saiba o que Deus fez a ele. Ele quer publicar a palavra do Senhor. Até o Spurgeon, nos seus comentários aos Salmos, ele faz uma relação bem interessante entre este Salmo 138
e o 137, porque é interessante. No 137, os inimigos da Babilônia, no cativeiro, pedem para o povo cantar. Mas eles dizem, lembra que nós estudamos semana passada, eles dizem no versículo 3, versículo 4, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Então aqui eles têm que ficar em silêncio, por quê? Porque no Salmo 137, os babilônicos, eles pedem para os judeus, para os israelitas cantarem, no sentido de entretenimento. Eles queriam ouvir as músicas de Sião, as canções de Sião, finalzinho do verso 3. Aí eles ficam em silêncio. Então, as músicas, os louvores, falar das obras do Senhor, não podia ser feito em terra estranha, fora do culto, como era no sentido do Antigo Testamento, né, que tinha o templo, que tinha a cidade santa, tudo isso, né, naquele contexto lá da Antiga Aliança. E eles não podiam fazer então o culto fora das prescrições do Senhor, como se fosse um entretenimento, e na verdade não seria culto, seria apenas um entretenimento. Dizem, não faremos isso. Eles estavam tristes porque eles estavam longe da casa de Deus, longe do povo lá do templo. Mas aqui no Salmo 138 não, o sentimento é outro, é de alegria. E aí então não se pode louvar para entretenimento e fora o que não seja realmente para o Senhor. É isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Mas no Salmo 137 fica-se em silêncio. O Salmo 138 proclama-se, fala-se. Então é isso que Spurgeon, bem interessante, Spurgeon faz destaca essa diferença muito importante realmente, Salmo 137 para o 138. E é isso, meus irmãos, o que Davi quer fazer é proclamar os louvores do Senhor. Ele diz no verso 1 então, eu te louvarei, eu observo de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Então de todo o coração ele está regozijante por causa da benignidade, por causa da fidelidade do Senhor, desde o seu coração. Veja que não é um louvor da boca para fora, mas é um louvor verdadeiro, sincero, do coração grato, e ele vai cantar ao Senhor. E note, na presença dos deuses, quer dizer que é um culto, conforme ele diz aqui no versículo 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo. É um culto no templo, não era ainda templo, era tabernáculo naquela época, mas aqui ele chama de templo. Podemos crer que era comum chamar de templo também, o próprio tabernáculo, mas é junto com o povo de Deus. Mas isso tem tensões maiores, né? Em que Israel, como reino do Senhor, ele proclame aos deuses. Quem são esses deuses? No sentido aqui dos reis, porque ele vai falar, versículo 4, todos os reis da terra te louvem. Então que Israel, Davi, junto com o povo de Deus, reunido no culto, em gratidão que o Senhor tem feito, proclame a benignidade e a fidelidade do Senhor a esses povos estrangeiros, a esses reis estrangeiros, que têm seus deuses, que têm a sua idolatria, que têm os seus cultos, que são incrédulos, que não conhecem nada disso. E Israel, ele tanto é uma ilha como é uma luz, né? Ele é uma ilha cercada por incredulidade e por trevas de todos os lados, ignorância de todos os lados, mas é uma ilha de culto, e é uma luz também sendo essa ilha, porque ele ilumina o mundo. Israel estava ali para proclamar às nações as glórias do Senhor, para anunciar a vinda, a palavra de Deus, a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor. Então aqui é um salmo que aparece esse sentimento, irmão, bastante interessante sobre o culto e sobre o que Davi quer fazer. Então ele diz, inclinar-me-ei para o teu santo templo, verso 2, e louvarei o teu nome. Veja que ele cita benignidade, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Ele vai então anunciar que Deus é benigno
que Deus é verdadeiro ou fiel. E ele diz aqui algo que precisamos entender, quando ele fala assim no finalzinho do verso 2: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. O que ele quer dizer com isso? Quando a Bíblia fala nome do Senhor, a palavra de Deus está se referindo à revelação do Senhor, Deus se fazendo conhecido. Quando ele diz aqui, então, que engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome, o que ele quer dizer? Provavelmente, o sentido aqui mais correto, irmãos, é que o que Davi quer dizer é que ele já conhecia o Senhor pela sua revelação do seu nome, né? Mas que agora ele conhece mais ainda do Senhor. E quando ele diz assim, engrandeceste a tua palavra acima do teu nome, o que ele quer dizer é que agora veio a palavra de Deus esclarecer mais ainda a revelação que ele tinha do Senhor, do nome do Senhor. Então agora ele conhece mais ao Senhor. E esse conhecimento veio pela palavra do Senhor, quer dizer que Deus deu a ele uma palavra, uma revelação ainda maior do seu nome que ele tinha antes. Então, como certo comentarista coloca, eu penso que é esse o sentido aqui, meus irmãos. Engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, ele conhece mais a Deus. Isso aconteceu, também podemos dizer, dentro da experiência que ele teve no versículo 3, no dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Então veja, irmãos, aqui há um crescimento do conhecimento de Deus, na sua palavra, do nome do Senhor, e isso vem também pela palavra, como diz o versículo 2, aplicada e vivida e experimentada como bondade e como fidelidade do Senhor a essa palavra, na experiência do versículo 3, ou seja, que Davi ouviu a palavra do Senhor, que Deus é bom, que Deus prometeu a ele, e sendo bom e fiel à sua palavra, ele experimentou no versículo 3 essa aplicação, essa verdade da palavra de Deus. Isso tudo fez, irmãos, com que ele conhecesse ainda mais o Senhor, e ele então louva ao Senhor de todo o coração, meus irmãos. E aí, no versículo 4, ele diz, todos os reis, né? E a segunda parte já da nossa exposição aqui, todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Então aqui ele está imaginando o seguinte, na medida em que ele louvar, em que Israel louvar, cultuar, e ser essa luz, os reis da terra vão conhecer a palavra do Senhor. Eles vão ouvir a palavra da sua boca através dos louvores de Israel, através dessa confissão, dessa proclamação que Davi vai fazer no culto junto com o seu povo. E o efeito disso, Davi entende, é que os reis vão louvar também, vão conhecer esse Deus e vão louvar. E vão, versículo 5, cantar os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ou seja, meus irmãos, essa glória que se manifesta exatamente na palavra do Senhor, sendo cumprida na vida de Davi e de Israel, como mostrando a sua bondade, mostrando a sua fidelidade, é a glória do Senhor que está sendo manifesta. Deus está sendo glorificado, Deus está sendo ali revelado, e os povos estão vendo isso, e os povos e os reis, lembra que ele diz que ele louva na presença dos deuses, na presença dos reis. Verso 1, então esses reis também vão louvar e vão cantar ao Senhor. Em certo sentido isso aconteceu mesmo, né? Quando alguns, por exemplo, viram o que acontecia em Israel, mas, meus irmãos, podemos entender isso especialmente como uma profecia em relação à proclamação do Evangelho, e o anúncio do Evangelho, e o espalhar da verdade do Evangelho, especialmente nos tempos do Novo Testamento, depois do Pentecoste, depois que o Espírito Santo foi derramado, e o Senhor Jesus Cristo tinha dado aquela ordem, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quando o Senhor Jesus também promete em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins, olha só, os confins da terra. Então isso podemos entender como uma profecia, meus irmãos, que realmente tem se cumprido, em que não somente Israel, mas os gentios, porque o Evangelho chegaria aos gentios, né? Aos reis gentios, aos povos gentios, e isso de fato tem acontecido, e nós somos gentios, né? Eu acho que aqui, tem judeu aqui? É judeu? Tem judeu aqui, né? Então, nós somos gentios, irmãos, e o Evangelho tem chegado a nós através, irmãos, então, do testemunho da igreja ao longo dos anos. Então isso tem se cumprido. Mas há também uma profecia aqui que aponta para além disso, ou seja, toda a boca confessará a Cristo. Todos terão que reconhecer que Ele é Rei, né? Alguns favoravelmente, outros não. Aqui a Bíblia aponta mais para a questão do louvor, né? Mas isso deve também ter uma aplicação, irmãos, quando Cristo voltar, em que então todos terão que reconhecer e todos não poderão negar, ninguém poderá negar a verdade essa que tem sido negada pelo mundo, tem sido rejeitada, tem sido pisada. Alguns vão reconhecer isso tarde demais, né? Já forçados a reconhecer isso no dia do juízo, mas de fato isso acontecerá. Mas o fato, meus irmãos, é que aqui aponta especialmente para esta proclamação do Evangelho. Então veja, irmãos, Davi está pensando nisso, agora Davi pensa no futuro. Davi pensa no que vai acontecer daqui para lá, daqui para o final, enfim, do propósito de Deus, do cumprimento final do propósito de Deus em relação a si. Veja o que ele diz no versículo 8: o Senhor aperfeiçoará o que me toca. O Senhor vai completar isso aí, esse seu propósito, vai cumprir a sua promessa plenamente. Ainda não tinha cumprido. Ele tem absoluta certeza disso, que Deus fará isso. Então, que Deus não somente fez, e ele está grato pelo que o Senhor fez, mas que Deus fará isso. Então, ele começa a falar dessas coisas, meus irmãos. Mas aí no versículo 6, ele mostra uma outra verdade, irmãos, que está na relação entre esse Deus que ele é glorioso e ele é excelso. Então no versículo 5 diz, no finalzinho do versículo 5, grande é a glória do Senhor. E no versículo 6 diz, ainda que o Senhor é excelso. Ou seja, irmãos, esse Deus é glorioso, mas ele diz aqui, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Os reis têm que louvar. Os reis têm que louvar o Senhor. A atitude dos reis, porém, natural não é essa. A atitude dos reis é confiar em si mesmos e confiar no seu poder e serem fortes em si mesmos, confiantes, autoconfiantes. Essa é a melhor expressão. É confiar em si mesmos, serem soberbos. Essas pessoas Deus conhece de longe. Deus não tem nada com elas. Deus, elas estão distantes do Senhor. Nada Deus tem com elas. Mas aquele que é humilde, ele atenta. Não é isso que o versículo 6 diz? Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. O Salmo 2, por exemplo, diz que os reis da terra devem se humilhar diante do Senhor. Todos os homens precisam se humilhar. A fé diz respeito à humildade, a humilhar-se, a se dobrar diante do Senhor, a reconhecer que só Ele é Deus, a reconhecer que nós precisamos dEle, da sua bondade, da sua fidelidade, que fora dEle não há salvação e esperança alguma.
Então, irmãos, ainda que o Senhor seja excelso, Ele atenta para aquele que se humilha diante dele. Ele está com essa pessoa, como Ele fez com Davi, Ele ouve a sua oração. Então, o que Davi está dizendo aqui é que isso é fundamental para que alguém realmente experimente a bondade e a fidelidade do Senhor. Isso significa, irmãos, na sua vida, que essa pessoa tem recebido a palavra de Deus, que Deus tem operado nela essa humildade, essa fé, e ela, então, Deus está com ela quando ela se humilha diante do Senhor. Mas aquele que é soberbo, que não recebe a palavra e que se exalta diante de Deus, Deus o tem de longe. Então ele diz isso, que Davi faz isso o tempo todo, e Davi vai continuar fazendo isso. Veja o que ele diz no versículo 7. Faz o que? Se humilha. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Observem que ele, como Davi ora, como Davi se humilha na angústia, Davi confia no Senhor, Deus o revive, Deus estende a mão e o protege da ira dos inimigos. E a destra dele o salva. Isso quer dizer que Deus está com Davi humilde, mas Deus não está com os inimigos. Ao contrário, Deus está contra os inimigos. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos. Então Deus salva o humilde, mas derruba o soberbo. E Deus continuará fazendo isso até o fim. E é esse o sentido do verso 8, né? Então, para o futuro, Deus não vai falhar na sua benignidade, na sua fidelidade, às suas promessas, com relação a esse que Ele escolheu, Davi, e a todos que Ele escolheu, e a todos que estão então nessa fé, humildes diante dEle. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, Ele diz. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Isso aqui é o sentimento, né? Veja, que quando Ele diz a tua benignidade dura para sempre, porque Ele está olhando, no início do Salmo, para a benignidade passada. Mas a benignidade não é passada somente. Ela é presente e ela é eterna. Ela dura para sempre. A tua benignidade dura para sempre. Vocês lembram? Semana retrasada nós estudamos o Salmo 136. O que se repetia no Salmo 136, irmãos? Vamos voltar um pouquinho aí. Verso 1: Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. E ele vai repetindo isso o tempo todo, até que no versículo 26, louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, é por causa da benignidade dele, não é por causa de mim, não é por causa da minha perfeição, porque eu sou fraco, porque eu sou frágil, porque eu sou pecador, mas por causa dele. A minha esperança não está em mim, mas a esperança de que ele vai completar a sua obra, ou como Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la, porque ele continua sendo bom, porque a graça dele não se encerra, porque a graça dele é abundante, porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Portanto, ele tem certeza que ele vai aperfeiçoar a sua obra. Mas veja, irmãos, ele ora e ele se humilha diante de Deus, né? Ora, se Deus prometeu, e se Deus é benigno, e que essa benignidade então vai durar para sempre, aí ele pede, veja o finalzinho do Salmo, ele diz assim: não desampares as obras das tuas mãos. Essa oração é o resultado de que ele sabe que Deus é bom, eternamente bom, benigno e fiel. E que aqui se junta tudo, né? A benignidade dele e a fidelidade dele. Ele é eternamente benigno porque ele é fiel. Porque ele é fiel, porque ele não é mentiroso, porque ele não muda, porque ele não é mutável, mas porque ele permanece fiel à sua palavra, às suas promessas, à sua aliança.
Então esse Deus é a quem ele pode orar, se humilhando, lembra? Porque ele diz, tu estás com humilde, ele confia em Deus, como ele fez no passado, ele ora agora com relação ao futuro. Ele ainda continua tendo inimigos agora, mas ele sabe que é perigoso, continua sendo perigoso, mas ele ora, ó Senhor, não desampares as obras das tuas mãos, ou seja, aquilo que tu começaste, Senhor, conclui, obra das tuas mãos, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor fez, está fazendo, é uma obra ainda incompleta. Então não desampares, não deixes, não abandones. Veja que aqui com essa palavra não desampares, Davi está se humilhando, está dizendo que ele precisa totalmente do Senhor, que ele depende totalmente do Senhor, mas ele confia que o Senhor não o abandonará, porque a benignidade dele dura para sempre, porque ele é bom eternamente, porque ele é fiel, ele não falha nas suas palavras. Vamos encerrar, meus irmãos, com alguns pontos aqui de aplicação, né? Queria que os irmãos meditassem comigo alguns pontos aqui. Primeiro, meus irmãos, o Salmo nos chama para a gratidão, Nós aqui que somos crentes, nós fomos salvos já, fomos salvos pela graça, pela bondade, e Deus tem sido fiel, então Ele já nos salvou dos nossos pecados. E mais, em momentos de angústias, quantos de nós aqui não podemos dizer, creio que todos nós podemos dizer que o Senhor tem ouvido as nossas orações, nossos clamores, nossas súplicas, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmãos, vamos abrir nossos lábios, não para murmurar, não devemos murmurar, mas para louvar, para proclamar, meus irmãos, a sua palavra publicamente. Nós não devemos nos exaltar, mas devemos exaltar o Senhor. Então, quando nós nos reunimos aqui em culto público, nós estamos fazendo isso. Nós estamos dizendo para todo mundo, por isso que o culto é o quê? Público, percebe? Nós estamos dizendo para todos que o Senhor é Deus, que Jesus é o Salvador, que Ele foi bom conosco, que Ele tem sido fiel para nós. No culto público, nós nos reunimos aqui, cantamos, ouvimos a palavra, essas portas estão abertas a todos. O culto público é a proclamação dessa verdade. Mas isso deve ser na nossa vida, irmãos. Quando nós abrimos nossa boca para falar para as pessoas desse Deus, desse Cristo, desse Evangelho, devemos fazer isso. Quando nós vivemos o Evangelho, quando nós praticamos os mandamentos do Senhor em gratidão, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nós estamos anunciando publicamente, louvando ao Senhor. Isso deve ser feito de coração e nós devemos fazer isso, meus irmãos. Em segundo lugar, eu vejo aqui uma preocupação de Davi com os reis. Ele era um rei e ele gostaria que todos os reis louvassem o Senhor com ele. Ele diz, todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as tuas palavras, as palavras da tua boca. Irmão, vamos amar as pessoas. Vamos amar as pessoas. Semana passada nós estudamos um texto muito difícil, que é um salmo imprecatório, salmo de maldição, né? Um salmo que fala, no versículo 8, ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. É uma linguagem muito dura, é uma maldição do Senhor contra a Babilônia. Deus vai punir os ímpios, irmãos. Deus vai punir os ímpios. É justiça do Senhor. Mas isso não é para nós dizermos e profetizar, vamos dizer assim, e amaldiçoarmos os outros. A Bíblia, isso aqui é Deus que vai fazer. Aqui é a palavra de Deus. Ele vai punir aqueles que não se arrependerem no final. Mas quanto a nós hoje, nós não devemos odiar as pessoas e desejar o mal do próximo. Ao contrário. Nós devemos orar por eles, nós devemos levar a eles a palavra. A ira humana é injusta, a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira divina é santa. E o Salmo 137 é a ira divina. Mas quanto a nós, irmãos, vamos olhar para as pessoas com esse sentimento de Davi, do Salmo 138, ou seja, que os reis da terra, que todos os gentios, que todas as pessoas aqui, por exemplo, desse conjunto,
do bairro de Belém, enfim, do Brasil. Nós temos que orar pelas multidões, orar pelos outros, orar pela nossa família que não conhece ainda Cristo, e que todos possam proclamar a Deus. Como fazer isso, irmãos? Vivendo, proclamando o Evangelho e com os nossos lábios e com as nossas obras, proclamando a glória do Senhor, desejando que eles também, isso que Davi estava fazendo, eu vou proclamar e os reis da terra vão louvar, porque vão conhecer, que esse seja o nosso desejo também, quanto ao próximo. E em terceiro lugar, meus irmãos, descansemos. Eu queria colocar aqui a questão de que nós devemos descansar nos humilhando diante dele. É isso que Davi faz. Lembre que Deus está com o humilde, então não se ensoberbeça. Não se ensoberbeça. Eu creio que aqui eu estou falando com irmãos na fé, né? A primeira mensagem da Bíblia é que todos creiam, e crer é se humilhar, crer em Jesus, né? Mas aqui, presume-se que nós estamos entre irmãos nessa noite, isso serve para nós também, no sentido em que nós devemos continuar nos humilhando e nunca nos ensoberbecermos diante do Senhor, ou deixarmos de orar, deixarmos de confiar nele, descansar nele, mas sempre nos humilhar diante dele e orarmos, confiarmos na sua benignidade, na sua fidelidade, e orarmos. É difícil, irmão, seguir Jesus. Nós temos muitos inimigos hoje. A caminhada é longa. A peregrinação é difícil. Aquele grande livro do John Bunyan, né? O Peregrino, fala disso. Então, são muitos inimigos e perigos. Mas aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la. Nós podemos confessar com Davi: Senhor, aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. O Senhor, a graça dele nos sustentará até o final. Descanse nisso, meu irmão. Persevere em santidade e piedade, crescer no amor a Deus, na piedade, na santidade, no louvor, cresça espiritualmente, use os meios de graça, se fortaleça nele, nessas promessas, e o Senhor creia que o Senhor completará a obra que ele começou na sua vida. E faça isso orando. Vamos orar junto com Davi. Não desampares as obras das tuas mãos, Senhor. Façamos isso, meus irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar, pedir que Ele nos fortaleça nesta noite. Senhor, muito obrigado que pudemos, Senhor, estudar mais este salmo da Sua Santíssima Palavra, e a nossa oração é que o Espírito Santo nos ilumine, nos instrua nessas verdades, e que nós possamos, Senhor, crescer, prosseguir, meu Deus, confiando na Tua benignidade, agradecidos pelo que já fizeste no passado, proclamando o Evangelho aos outros, orando por eles e, Senhor, perseverando, confiando que a benignidade do Senhor dura para sempre. Senhor, não desampare as obras das Tuas mãos, nos ajude, Senhor. Segura na nossa mão, Senhor Deus, pelo poder do Seu Espírito em Cristo, e nos sustenta nessa Tua benignidade até o final da nossa jornada cristã nesse mundo. Os inimigos são muitos, mas a Tua benignidade dura para sempre. Nós dizemos com Davi: Deus completará o que me toca, Deus completará a Sua obra. Senhor, não desampare as obras das Tuas mãos. Em Cristo nós oramos e nós agradecemos.